Vamos lá, galera. Vamos dar continuidade à nossa aula do capítulo 6. Hoje estamos no dia 7 de maio e hoje nós vamos estar falando sobre transitividade verbal, tá? Muita atenção para essa aula. Como eu digo, ainda não peguem um livro de português, porque senão vocês começam a confundir. Então, presta atenção aqui, foca. Vem comigo, chega bem pertinho. Beijo, né? Que eu tô morrendo de saudade. Então vamos lá. Então agora nós vamos falar da transitividade verbal, tá? O verbo quanto à predicação, ele pode ser classificado em transitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto indireto e verbo intransitivo, tá? Nossa, Dionísio, isso tudo? Gente, mas vamos devagar, que a gente consegue entender. É fácil, muito fácil esse conteúdo aqui. Então, olha só, presta atenção. O verbo transitivo, ele é considerado de sentido incompleto. Ou seja, ele tem que ter complemento para quê? Para ter sentido. Então, esse pode ou não vir revelado na oração. Transitivo direto é aquele que vem acompanhado de um objeto sem preposição. Galera, vamos ter que lembrar as preposições. Obrigatória. E aí ele vai ter os seus complementos. E esses complementos são chamados de objeto. Tanto objeto direto quando eu tiver verbo transitivo direto. E objeto indireto é quando eu tiver o quê? Verbo transitivo indireto. E quando eu tiver verbo transitivo direto e indireto, eu vou ter os dois tipos de objeto também dentro da minha oração, tá? Continuando. Transitivo direto e indireto é aquele que vem acompanhado de um objeto sem preposição e de um objeto com preposição, objeto indireto. Então, sem preposição, objeto direto, com preposição, objeto indireto. Vamos pegar isso aí para a gente poder entender? Já o intransitivo é o verbo considerado de sentido completo. Ele não exige complemento que lhe entregue o sentido. Então, ele já é o cara, né? Ele não precisa de complemento. De contrapartida, os outros precisam dos seus complementos, até porque para ficar a oração mais chique, mais top. Então vamos ver isso aqui agora nos exemplos. Eu tenho. O aluno comprou. O aluno comprou o quê, Dionísio? Os livros que havíamos solicitado. Aí, se nós fôssemos fazer uma análise sintática disso, a gente teria o aluno, sujeito, comprou os livros que havíamos solicitado, predicado, não é isso? Só que agora a gente tem que trabalhar com o verbo, tá? A gente não está aqui para achar sujeito nem para achar o predicado. A gente está aqui para achar a transitividade dos nossos verbos. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, o aluno comprou transitivo direto. Por quê? Ele comprou o quê? Os livros que havíamos solicitado. E eu tenho aqui também o complemento, que é o meu objeto direto. Não tenho preposição, observaram isso? Então, veja bem. E olha outra coisa que Dionísio fez para descobrir. O aluno comprou o quê? Verbo transitivo direto, logo eu vou ter objeto direto. Dionísio, estou observando que os objetos vêm após o nosso verbo? A maioria das vezes, sim, tá? Quando a oração estiver na ordem direta. Então, vamos ver. Os filhos devem obedecer a quem? Aos pais. Olha aqui uma preposição. E aí eu perguntei. Olha a minha pergunta. Os filhos devem obedecer a quem? Aos pais. Então, eu já tenho um verbo transitivo indireto.
Eu tenho aqui o meu complemento e eu tenho uma preposição. Logo, eu tenho objeto indireto. O jornal dedicou uma página ao episódio. Oh, que legal! O jornal dedicou o quê? Uma página. A quem? Ao episódio. Então, se vocês observarem, desde o primeiro exemplo, Dionísio está usando o que e a quem, de uma forma de perguntar aí ao meu verbo, para eu poder achar os meus complementos e também eu ter uma ajuda aí para descobrir a transitividade. Então, quando eu tenho esse macete, quando eu pergunto o que, verbo transitivo direto. A quem, a que, verbo transitivo indireto. E aí eu tenho os complementos também, que nós não podemos esquecer de quê? Das preposições. Tá, então eu vou voltar aqui. O jornal dedicou, verbo transitivo, direto e indireto. O que? Uma página, certo? Que é o meu objeto direto. Ao episódio, objeto indireto. Depois eu tenho a criança dorme. Eu não preciso de um complemento. Eu simplesmente digo que ela dorme. Ponto. Acabou. Então eu tenho um verbo intransitivo, sem complemento e que eu já tenho um sentido completo, eu já tenho um entendimento, tá? Então, a partir daí, eu vou para outros exemplos. Ó, a criança dorme, foi o que eu acabei de falar lá. O verbo agora de ligação é aquele que serve para estabelecer certo tipo de relação entre um atributo do sujeito e o sujeito, sempre com significado de estado ou mudança de estado. Então, o bebê é calmo. Presta atenção. O bebê, sujeito. É verbo de ligação. É o estado permanente que ele está. Ele está o quê? Calmo. Atributo do sujeito. O que é o atributo do sujeito, Dionísio? É aquilo que pertence aqui ao meu sujeito, atribuindo a ele. Atribuindo que o bebê é calmo, tá? Muito bem. Dando continuidade, nós vamos mostrar aqui, ó, mais verbos de ligação. Então, estabelece certo tipo de relação, não é isso? E aí eu volto, ó. O bebê é calmo, o bebê ele está calmo, o bebê ficou calmo. Os nossos verbos de ligação, ele tem assim alguns verbos. Os mais cotados é ser, estar, permanecer, ficar, continuar. São os verbos que mais aparecem aí dentro da nossa transitividade. Tem muito mais, mas nós não podemos agora no 8º ano falar todos eles para vocês, tá bom? Isso daí, gente, é gradativamente. Quem está assistindo aí o meu vídeo aula dessa matéria, né, desse conteúdo, lembrando que não dá para a gente entrar muito a fundo, porque lembrem-se que é uma turma de 8º ano, tá? E nós estamos seguindo afinco o nosso conteúdo do nosso livro da escola, do SAIS, e aí nós, né, a professora aqui também, eu não posso aprofundar muito, até porque eu não estou na sala de aula com vocês. Porém, se fosse já uma turma do ensino médio, a gente estaríamos falando sobre mais verbos de ligação e outros tipos aí, como nós falamos ontem dos verbos regulares, falaríamos também dos irregulares, mas não está agora no nosso conteúdo. Lembrando que aqui a gente segue o nosso conteúdo da escola, do Instituto Genara Viana, junto com o nosso parceiro, que é o SAIS, tá? Então, galera, foi explicadinho, certo? Lembrando também que eu vou falar já um pouquinho hoje sobre vozes verbais, tá? Esse conteúdo também está entre o dia 7 e o dia 8. E aí eu já vou falar aqui um pouquinho para vocês e amanhã eu posso até voltar com mais explicações, tá bom? Então, vamos lá. Agora nós temos as vozes. Lembra que na aula de ontem eu disse que nós iríamos passear pelo capítulo 6, que nós iríamos falar das vozes. Vozes ativa, passiva e reflexiva, tá bom? Calma, eu sei que é muita coisa, mas a gente não
precisa se desesperar, porque depois nós vamos ter ainda a revisão lá no nosso livro suplementar, que aí, ó, fica tranquilinho. Então, as vozes verbais dizem respeito à relação que se estabelece entre o sujeito e o enunciado e o verbo ao qual está ligado. Essa relação ajuda a definir não só o significado do enunciado, mas também o foco e a entonação. As vozes verbais costumam ser divididas em ativa e voz passiva. Esta se divide em analítica e sintética. E a voz reflexiva. Algumas vezes, esses enunciados podem passar de voz ativa para a voz passiva e vice-versa, que nós vamos fazer, que é bem legal. E depende da intenção do interlocutor em evidenciar as determinadas, tá bom? Então, vamos começar com a nossa voz ativa. A voz ativa vai ocorrer quando? Quando o enunciado evidencia que o sujeito pratica a ação. Então, ele é chamado de sujeito agente. Nesse caso, o sujeito é aquele que executa um modo ativo, a ação ocorrida, e, portanto, o agente fica em evidência. Então, vamos ver esses exemplos. O rapaz ouve a moça no rádio. Sujeito, verbo na voz ativa e continuação do predicado. Então, o rapaz ouve a moça no rádio. Uma criança feriu seu filho na escola. Eu já tenho a voz ativa mais a continuação do predicado. Então, ó, uma criança feriu seu filho na escola. As meninas lerão muitos livros. Sujeito agente, verbo na voz ativa e a continuação do predicado. Então, as meninas lerão muitos livros. O que nós observamos aí, galerinha? O sujeito, todos os sujeitos, eles estão praticando a ação. Então, logo, eles são chamados de sujeito agente. O rapaz ouve a moça no rádio. Qual é o sujeito? O rapaz, tá? Qual é a ação dele? De ouvir. Uma criança feriu seu filho na escola. Quem feriu seu filho na escola? Uma criança. Qual foi esse ato? Ferir. E aí eu tenho, as meninas lerão muitos livros. Quem vai ler os livros? As meninas. A ação delas é lerem os livros, tá bom? Mediante isso, nós vamos para a voz passiva analítica. Ao contrário da voz ativa, a voz passiva ela vai evidenciar o sujeito que sofre uma determinada ação. Então, ela é chamada de sujeito paciente. Logo, a voz passiva pode ser usada para evidenciar o não agente e sim quem está sendo impactado por ela. Vamos ver. Primeiro, vamos identificar no predicado quem é o elemento que está sofrendo a ação. Esse passará a ser o sujeito da frase. Consequentemente, o sujeito agente da voz ativa passará a ser apenas parte do predicado. Ou seja, o sujeito agente troca de lugar com o sujeito paciente. Vale lembrar que deve haver preposição para ligar o verbo ao predicado, já que se trata de uma voz passiva. Show? E aí, eu vou falar da nossa voz aqui, ó, auxiliando, não é? Utilizaremos mesmos verbos, porém, em alguns ajustes, que haverá o verbo auxiliar ser ou estar, seguido do verbo conjugado no particípio passado. Então, vejamos exemplos a seguir. A moça é ouvida pelo rapaz no rádio. Então, eu tenho o sujeito paciente, mais o verbo auxiliar e mais o verbo na voz passiva. Ó, a moça é ouvida pelo rapaz no rádio. Eu tenho aqui o auxiliar, que é o verbo ser ou estar, e ouvida, que é o quê? O meu verbo no particípio, tá bom? Galera, eu vou parar a nossa aula aqui, nessa continuação, e amanhã, né, dia 8,
Eu espero meus alunos aqui para a gente continuar, tá bom? Eu vou parar aqui e nós vamos dar continuidade a essas vozes e nós vamos seguir para os nossos exercícios, tá bom? Um grande beijo.